2 Timóteo, capítulo 3, diz-nos assim a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Santo Deus, nós estamos diante de Ti, e a Tua palavra, que é santa, está diante de nós. Fala o Senhor ao nosso coração. Precisamos da Tua voz, precisamos Te ouvir, precisamos, ó Deus, ter mentalidade bíblica, precisamos ter emoções bíblicas, precisamos, ó Deus, ter reações no dia a dia que conduzam a essa qualidade de vida de homens santos, como a Tua palavra descreve. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa caminhada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu sempre fui movido por histórias. As histórias sempre me cativaram. E desde a minha infância na igreja, os momentos que mais me impactaram nas pregações era quando os pregadores eles traziam história para o púlpito. E até hoje eu sou assim. Tudo que é história, tudo que é exemplo de vida tem um perfume especial, me chama de modo muito especial. E quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor, nós vemos o quanto de história ele tem. História do passado e história de hoje, o futuro deles. E que história que nós estamos lendo? Nós estamos lendo, meus irmãos, o último texto que o apóstolo Paulo escreve são os seus conselhos para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um rapaz de não mais do que uns 17 anos de idade
quando o apóstolo Paulo o encontra na região de Derbe, Listra e Icônio. Ele era filho de judia, mas de pai grego. Atos 16 e Atos 17 narram muito bem esse período, porque em Atos 15 acontece o primeiro concílio da igreja. Os apóstolos se reúnem em Jerusalém para tratar sobre a conversão dos gentios e o judaísmo, os judaizantes que estavam pressionando os gentios para voltar para a lei de Moisés, se circuncidarem e então eles seriam tratados como igreja, bem dizer. E ali então, em Atos 15, esse concílio resulta numa carta que os apóstolos, os demais discípulos do Senhor em suas viagens vão levar por todas as igrejas. E Paulo toma Timóteo para viajar com ele. E a biografia de Timóteo, em Atos capítulo 16, ela é muito interessante, porque diz que ele era filho de judia, mas de pai grego. Todos nós sabemos a influência que uma mãe tem sobre um filho, em especial uma mãe judia. O quanto ela pode incutir da palavra de Deus, o quanto os pequenos rituais domésticos do judaísmo saudável, combinando com a palavra, pode trazer pureza na educação. Mas nós também sabemos o quanto um pai gentio, que não teme ao Senhor, pode infernizar a cabeça de um filho. Um pai grego poderia ser uma pessoa normal, boa, trabalhador, mas normalmente ele era um homem dado à guerra ou dado aos saberes deste mundo. No entanto, Timóteo recebe esse nome, o que significa aquele que honra a Deus. Que nome maravilhoso, não? Como você se chama? Eu sou aquele que honra a Deus. O tempo todo ele se apresentando, ele está dizendo o propósito de vida dele. E Paulo, na sua velhice, antevendo o seu martírio, escreve a sua carta, a segunda carta para Timóteo, e agora Timóteo não é mais um adolescente, um jovem, ele é um homem formado, ele é um bispo, constituído pelo apóstolo para as igrejas nas cercanias de Éfeso. Este era o ofício de Timóteo. E Paulo traz esses conselhos para este jovem bispo e pastor sobre um tempo em especial. E eu gostaria de meditar com vocês sobre isso. O último conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é sobre a importância da Escritura. Nós estamos no mês de outubro, quando nós celebramos a Reforma Protestante. E hoje eu quero discorrer com vocês sobre por que é só a Escritura. E eu quero fazer isso de modo a chamar a sua atenção para o compromisso que nós devemos ter. Meus irmãos, sem compromisso ninguém chega a lugar nenhum. Sem compromisso ninguém tem o pagamento de nenhum trabalho. Pessoas não comprometidas não têm vantagem em nada nessa vida. O comprometimento faz com que a pessoa se empenhe com toda a sua inteligência, sua volição, sua habilidade para um propósito vantajoso. E eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre os 5 compromissos que Paulo apresenta para Timóteo e que servem para nós hoje em dia. Se você quiser tomar nota, vamos lá. Os 5 compromissos. Primeiro compromisso que Paulo ensina a Timóteo está nos versos 1 ao 5. Compromisso de darmos nome a esse tempo em que vivemos. Nós temos a responsabilidade, nós temos o compromisso diante de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, de olhar para este tempo e dar nome para ele. Veja só o que Paulo diz para Timóteo no versículo 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isto. 2 pontos. Nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Alguém pode perguntar, mas o que são os últimos dias?
Quando acontecerão os últimos dias? Olha, escatologicamente, há um conceito que os últimos dias, eles começaram quando o Senhor Jesus subiu aos céus e os apóstolos começaram a avançar com a igreja. Começam ali os últimos dias e eles terminarão na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém pensa quais são os sinais dos últimos dias, Paulo traz para nós 18 sinais. Depois vai estar na internet, você poderá ver com mais calma. Mas olhe só os 18 indícios que ele apresenta dos últimos dias. São as qualidades ou desqualidades, desqualificações dos homens nesse tempo em que nós devemos nomear. Ele diz, nos tempos difíceis, pois os homens, verso 2, serão o quê? Egoístas. Depois, avarentos, avaro, ou seja, ganancioso, adorador do dinheiro, faz tudo pelo dinheiro, jactanciosos, pessoas que batem no peito e falam e balbuciam tudo quanto fazem de errado e têm aplauso dos outros, arrogantes, soberbos, blasfemadores, pessoas que não têm compromisso com a santidade de Deus. O blasfemador não é aquele que profere palavras impróprias relacionando ao nome de Jesus ou do Senhor Deus. O blasfemador é alguém que vive como se Deus não existisse também. Paulo diz, desobedientes aos pais ou rebeldes aos pais, ingratos, irreverentes, outra versão diz iníquos. Iniquidade é ao contrário de equidade. Equidade é retidão, é caminhar com justiça, com verdade. O iníquo não tem compromisso com nada disso. Paulo diz, desafeiçoados, ou seja, sem afeto algum. Pessoa que não deseja estabelecer relações de amor com quem quer que seja. Desafeiçoados, implacáveis, truculentos, caluniadores, outra versão diz mentirosos, sem domínio de si, pessoas sem freio no que fala, sem freio para o que olha, sem freio para as mãos, para os pés, sem domínio algum. Ele diz, pessoas cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, cheios de vaidade. Pessoa enfatuada é aquela que diz mais de si do que qualquer outra coisa. Eu é a razão do mundo estar em movimento. E por último, ele diz, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, pessoas que fingem temer a Deus, fingem ser piedosas, fingem culto a Deus, mas elas são amigas dos prazeres e não de Deus. E olha o que Paulo diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que ponto que esses homens podem chegar? De negar o poder do soberano Deus. E eu pergunto para vocês, esses homens que Paulo descreve para Timóteo, dizendo que ele tenha cuidado porque sobreviriam tempos difíceis, nós estamos neles ou não? Falta alguma coisa para que alguém diga, falta mais esse tipo, essa característica de homem que Paulo não listou. Tudo quanto Paulo disse para o seu discípulo Timóteo, dos tempos do fim, da qualidade desses homens, nós vemos diariamente diante dos nossos olhos. E aí eu pergunto para você, como discípulo de Jesus, como crente em Jesus, fiel à sua palavra, alguém que é fiel aos seus mandamentos, você é alguém que nomeia esse tempo que você vive? Ou você chama ele de tempo fácil? Tempo bom? Tempo favorável? São tempos difíceis. O tempo está bom para quê?
O tempo está bom para buscar a Deus, gente. Nós temos capacidade de dizer como está quente hoje, como precisamos de chuva, mas nós não verbalizamos isso nas nossas rodas do tipo, como o mundo carece de Cristo, como nós precisamos dobrar os nossos joelhos e invocar a presença manifesta de Deus no nosso tempo, porque esses tempos são tempos difíceis. E quando eu digo que o nosso primeiro compromisso é de darmos nome a esse tempo em que vivemos, não é somente dizer para a vizinha, olha, esses são tempos difíceis, viu? Porque isso aí outra pessoa já fez. Mas é nomear com uma postura espiritual. Deus não nos fez nascer há 2000 anos atrás. E nem jogou há 100 anos para frente. Deus nos fez viver no dia chamado hoje. Logo, Ele deseja nos usar nesses tempos difíceis. Primeiro compromisso, nomear esse tempo. Segundo compromisso que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo é o compromisso de fugir da malignidade. Paulo usa essa expressão com Timóteo mais de uma vez. Fuja das paixões da mocidade. E aqui ele diz no versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Há homens que negam o poder de Deus. Como aconteceu com o prefeito de Nova York. Dizendo sobre um momento em que não era necessário o lockdown, me parece. Alguém disse, graças a Deus. Ele disse, graças a Deus, coisa nenhuma. Deus não tem nada a ver com isso aqui é nosso. Os homens de hoje são assim, negam o poder de Deus. Uma mínima graça, eles não têm condição, não têm humildade de levantar as mãos e dizer, obrigado, Senhor, por essa leve brisa que o Senhor nos mandou para nos lembrar que o Senhor tem poder. E aqui, quando Paulo pontua isso, ele diz para Timóteo no versículo 5, a parte B, foge também destes. A Bíblia não nos diz para nós negociarmos os termos com pessoas assim. A Bíblia não nos diz para nós nos aproximarmos de pessoas que agem dessa forma, que vivem tornando os tempos mais difíceis do que são, como nós vemos muitas vezes as pessoas fazendo ilustração daquele animal inocente que de repente é capturado por outro bravio. Os tempos são difíceis e nós devemos nomear os tempos e também devemos ter uma postura de fugir de tais pessoas. Grife na tua Bíblia, foge também destes. Cristãos fogem de homens assim. Eu sei que muitos de vocês vão ficar assustados com o que eu vou dizer aqui, mas se nós não tivermos critérios na nossa roda de amigos, nós corremos um sério risco de corromper a nós mesmos e todos da nossa casa. Não espere alguém manifestar um mínimo de malignidade. Seja você uma pessoa que se antecipa nas situações e toma uma postura espiritual. Fuja também desses. Paulo diz no versículo 6, pois entre estes, entre quem? Todos estes que ele mencionou acima, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 3 coisas. Entre estes, há os que são movidos por sensualidade, só. Esse tempo chegou ou não? Eu me lembro que quando criança, as pessoas diziam assim, um dia haverá uma TV brasileira cristã, e nela só vai passar filme cristão, seriado cristão, novelas cristãs. Eu não assisto essas coisas, eu não tenho paciência, não dá, eu acho que é uma perca de tempo. Mas às vezes quando eu acesso um UOL, um Terra,
algum jornal assim, as chamadas que colocam de A Fazenda, eu fico com nojo. E tudo isso dentro de uma emissora que se sustenta com dízimos e ofertas de muitas pessoas. A sensualidade é a força motriz de muita coisa nesse mundo. E nós devemos ter uma postura em relação a isso. Paulo diz para Timóteo que entre estes encontram aqueles que sorrateiramente. Nos dias de Paulo e Timóteo, as pessoas penetravam sorrateiramente, ou seja, silenciosamente em casas de sensualidade. Hoje em dia não há esse risco, mas sorrateiramente as informações entram pela internet, pela música, pela TV e por outras coisas mais, e nós vamos achando que é normal. Qual é a dança das nossas crianças hoje em dia? Qual é a música que elas cantam? Qual é a festa? Paulo diz ainda que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas solícitas em aprender. E aí um pregador fala, outra pessoa fala, a pessoa chora, a pessoa pranteia, ela até pede oração, ela até ajoelha junto de você, mas nunca aprende. E tudo isso Paulo está falando, discirna o tempo em que você está. Ele é difícil, o tempo cria esse tipo de homem, e esse tipo de homem também cria esse tempo. Fuja desse meio. E ainda ele diz no versículo 8, pessoas que resistem à verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Aqui é uma referência de um ocorrido extra-bíblico, que segundo os escritos da tradição judaica, Balaão, aquele falso profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, ele tinha ao seu encargo supostos discípulos. Esses dois homens que armavam as ciladas para o povo de Israel cair. E que ciladas eram aquelas? Prostituição à beira do caminho. O povo de Israel não compareceu a um cemitério para fazer consultas aos mortos, não participou de sessões diabólicas, eles caíram nos laços da sensualidade. E Paulo está dizendo para Timóteo aqui, fuja desse meio, porque essa gente opera com uma teia invisível que sorrateiramente vai entrando e vai enleando. Vou fazer uma pergunta para você, olha aqui para mim, em nome de Jesus, como que está essa questão da rede na tua casa? Isso que entra sorrateiramente, isso que é sensualidade, isso que a novela lança, que o filme lança, que o seriado lança. A tua mente ela é povoada pelo quê? A tua fala é o quê? As piadas obscenas não podem se tornar frequentes entre nós, não podem fazer presença entre nós. Em Efésios, Paulo disse, coisas das quais o só citar é vergonhoso. E ele diz, essas pessoas que agem dessa forma, resistem à verdade. Eu não sei se você já teve uma experiência de alguém resistir à verdade, mas é extremamente desconfortável. Eu comecei meu ministério em Campinas com 17 anos de idade, pregando na rua. E a minha primeira experiência ela foi maravilhosa, porque a gente ia para as ruas naquela época e fazíamos evangelismos e pregávamos, e aí convidávamos as pessoas para orar, e aí vinha aquele número de pessoas, e naquele sábado debaixo de sol, eu, garotão, pregando, disse, é isso que eu vou fazer da minha vida. Isso é maravilhoso. Ser uma pessoa usada por Deus para levar a mensagem do Evangelho. E eu sempre gostei de sentar, de falar de Jesus para as pessoas. Até o momento que nós estávamos fora, na Irlanda, e enquanto a Tati estava num compromisso, a pouca distância de mim, eu estava assentado com um senhor de idade, que começou a fazer perguntas para mim, e de repente comecei a falar do amor de Deus em Cristo para ele. Quando eu citei o nome de Jesus, ele levou a mão na minha boca.
Para ele não bastava apenas dizer, olha, eu gostaria de ouvir outro momento, ou então, olha, não me apetece este assunto, mas para ele era necessário tapar a minha boca. Nós vivemos em tempos assim, em que as pessoas faltam levantar a mão e frear a tua fala quando você vai dizer do quão Deus é maravilhoso para você e Ele pode transformar outras vidas também. Só que isso você tem que unir ao que o apóstolo Paulo também disse na sua carta, que o evangelho não está algemado, o evangelho flui. Se você fala, você prega. Se você não fala, você vive o evangelho, que é pregação também. Então fale o tempo todo e não te cales, Deus vai te usar. E viva o tempo todo também nessa geração, porque os tempos são difíceis. Por isso, o apóstolo Paulo continua nos seus conselhos a Timóteo, dizendo que tais pessoas não irão avante. Versículo 9: eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Meus irmãos, há pessoas que nós sabemos o fim da linha delas. Você não precisa andar muito para saber. E se você vê que não tem futuro, quanto antes sair é melhor. Ou como disse o escritor americano Mark Twain, disse, certas situações é melhor você ficar de fora do que depois tentar sair. Certos relacionamentos é melhor você não ter, para depois você tentar desfazer. É o que Paulo está orientando Timóteo. Fuja deles. Fuja deles. Fuja deles. É atraso de vida. Não vão avante. Fuja deles. Fuja deles. Seja você uma pessoa autêntica, um cristão autêntico, que tem postura espiritual e autoridade para viver nesse mundo. Não seja levado. Não seja leve. Não seja leviano. Tenha a sua postura como discípulo de Cristo. E então nós chegamos ao terceiro compromisso que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo. Terceiro compromisso de todos nós é o compromisso de buscarmos bons referenciais segundo a Bíblia. Grife, segundo a Bíblia. Não são apenas bons referenciais, mas são bons referenciais segundo a Bíblia. Veja só nos versículos 10 e 11. Tu, porém, quando diz tu, porém, mas você. Mas quanto a você, a história tem que ser diferente. Tens seguido de perto o meu ensino. Olha como Paulo fala sobre Timóteo. Você, no entanto, não é como pessoas levianas. Você tem seguido de perto o meu ensino. O velho apóstolo dizendo para o jovem bispo: eu sei o quanto você ama a Deus e se esmera em obedecer a sua palavra. E você manifestou isso se aproximando de mim, mesmo sabendo que perigos me rondavam, você estava próximo a mim. O compromisso de buscarmos bons referenciais nos faz nos aproximar de pessoas tais como Paulo, meus irmãos. Olha só quais são as qualidades da boa referência que Paulo pontua para Timóteo. Em primeiro lugar, ensino. Tem seguido de perto o meu ensino. Se você não for uma pessoa ensinável nesses tempos difíceis, você vai ser levado ou levada. E não é qualquer ensino. Não é colocar no YouTube ensino bíblico e o que aparecer você começar a assistir. É você conhecer quem está falando, você saber se essa pessoa tem idoneidade bíblica para dizer o que está dizendo ali. Se a confissão de fé desta igreja, ou desse pastor, desse pregador, está de acordo com a palavra de Deus. Ensino. Segundo, procedimento. Depois, propósito. Onde vai dar isso? Se Timóteo perguntasse isso para
Paulo, ele saberia qual é o destino. Onde essa viagem vai chegar? Vai chegar numa cidade onde as pessoas serão alcançadas pela misericórdia de Deus, pela instrumentalidade da vida desse homem. Então eu vou segui-lo. Outra coisa, fé. Longanimidade é diferente de pavio curto. Aproxime-se de pessoas longânimas. Afaste-se de pessoas pavis curtos. Elas não te levarão a nada. Não são boas referências. E Paulo diz o que Timóteo comungava com ele: amor, perseverança. Como nós temos carência de ver referenciais de perseverança, de desistência, nós temos todos os dias. Gente que é referência de desistência de casamento, gente que é referência de desistência de carreira, gente que é referência de desistência de criar filhos. Agora, perseverança, segundo a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia para você então identificar o que é um perseverante, segundo a Bíblia também. Perseguições, sofrimentos e algo especial. Paulo diz no versículo 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. A última frase do versículo 11: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É possível você encontrar referenciais de pessoas que são alvejadas, como foi o apóstolo Paulo, mas que elas ao final dão um brado dizendo: o Senhor me livrou. Eu fui jogado dentro de uma arena para lutar com as feras. Perdi partes do corpo, mas o Senhor me livrou. Eu fui esquecido numa masmorra, mas o Senhor me libertou de lá. Veio uma tempestade impiedosa e fez com que a embarcação rachasse ao meio. Quase afoguei, mas o Senhor me livrou. Você tem minha referência de que podemos passar por diversas tribulações, Timóteo, mas o Senhor de todas nos livra. Quais são os seus referenciais para esses tempos difíceis? Se você não tiver compromisso, você não encontra bons referenciais. E se você encontrar um bom referencial, será porque você confia no compromisso dessa pessoa também. Porque pessoas que não têm compromisso com Deus e com a Igreja de Cristo não servem para ser bons referenciais. Note bem agora, quarto compromisso que o apóstolo Paulo apresenta para Timóteo. Está nos versículos 12 e 13. Ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão quê? Perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Eu quero refrescar a sua memória do que você acabou de ler aqui. Porque a Bíblia não está dizendo que aquele que vive piedosamente em Cristo será perseguido e aquele que não vive será exaltado e viverá no melhor dessa vida. Não. A Bíblia nos diz que os que seguem a Cristo sofrerão, mas aqueles homens perversos, impostores, irão de mal a pior. A vantagem está do lado de quem? De quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus. O quarto compromisso é compromisso com a verdade ao nosso respeito. Outra palavra para isso é compromisso com a nossa identidade. Se você é um cristão, se você é alguém que segue a Jesus, assuma essa identidade. O mundo não o recebeu, o mundo também não te receberá. Você sofrerá perseguição.
compromisso com a nossa identidade. É isso que eu sou mesmo, um cristão. Sigo a Jesus, amo a verdade, ando na luz, o mundo me odeia, porque Cristo habita em mim. Sou forasteiro neste mundo, a minha pátria está no céu, eu sou cidadão do céu e é para lá que eu vou. Compromisso com a verdade a nosso respeito. E então chegamos no quinto compromisso e último. Versos 14 e 15 nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É o compromisso com a palavra de Deus, meus irmãos, unicamente com a palavra do Senhor. Unicamente com a palavra do Senhor. Permanecer no que aprendeu, permanecer no que foi inteirado, permanecer sabendo de quem recebeu. E nós perguntamos a Timóteo: de quem você recebeu isso? Recebeu da sua mãe, da sua avó Lloyd e do apóstolo Paulo. 3 pilares, 3 testemunhos vivos na vida de Timóteo. Eu pergunto a você: você tem referenciais piedosos, idôneos da palavra de Deus? Gente que ama a Deus e ama a sua palavra? Gente que obedece a palavra de Deus? Porque os tempos são difíceis. Há muita gente que penetra sorrateiramente em muito lugar, vive com aparência de piedade, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Os escândalos, eles vão cada vez mais brotando na nossa geração. E nós precisamos ter um olhar clínico. Esse cantor, eu gosto da letra dele porque ele vive o que ele canta. Este pregador, ele prega o que ele vive. Ele não prega e bate na esposa. Esta igreja, eu gosto de ouvir as pregações dela porque existe teologia bíblica, existe seriedade com a palavra de Deus. E você que está chegando aqui na nossa igreja, na IPB de Olímpia, saiba isso. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus, unicamente com a Escritura. E o compromisso com a palavra de Deus, meus irmãos, quanto antes melhor. Porque veja o que Paulo diz no versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Você sabe as sagradas letras? São as sagradas escrituras. Quanto antes incutir na cabeça de uma criança o que é a palavra de Deus, melhor é. Alguém dirá: é muito cedo, espere ela completar 7 anos, espere os 10, ou espere os 12. Um aluno certa vez perguntou para mim: pastor, nós devemos evangelizar a partir do momento que a criança sai da idade da inocência? Eu disse para ele: qual é a idade da inocência? Ele falou: na minha época era 12 anos. Eu falei: eu acho que hoje é 3. Porque a dança que eles estão movendo o corpo e a letra que sai e o que eles insinuam e a educação que as famílias sem a palavra de Deus fornecem, não tem inocência nenhuma ali. É uma coerção maligna. Quanto antes ensinar a criança no caminho em que deve andar, melhor para ela e para a família e para a sociedade. O quanto antes, melhor. Compromisso com a palavra de Deus. Agora, olhe só, meus irmãos, como que um crente vê a Bíblia Sagrada? Como que você vê a sua Bíblia? Eu espero que vocês tenham visto ela diariamente, dioturnamente, esteja sempre ao seu alcance, que você tenha carinho de decorar a sequência dos livros da Bíblia, saber quem eram os 12 apóstolos, quais as 12 tribos de Israel. Isso não é vaidade intelectual, isso é amor pela Escritura. Uai, nós não decoramos o manual do celular?
Que amanhã não vale nada? Nós precisamos ter esmero pela palavra do Senhor. Como que um crente vê a Bíblia Sagrada? Olha o que Paulo diz, versículo 16. Toda a, o quê? Com letra maiúscula ou minúscula? Letra maiúscula, Escritura Sagrada, que compreende o Antigo e o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração é isso aqui. É o que eu faço. A palavra grega que Paulo emprega para Timóteo aqui não é essa. É isso aqui, ó. É o sopro de Deus. Não é a capacidade do homem de puxar o ar. É a capacidade de Deus de falar, de soprar. Toda a palavra de Deus, toda, ela é o sopro de Deus. Quando você abre a Bíblia e começa a meditar, Deus está soprando no teu ouvido e no teu coração. Se você ouve um pregador que expõe as Sagradas Escrituras, que exalta Jesus, que ensina um viver de santidade, você pode chegar na sua casa, conferir letra por letra. Se tudo isso está de acordo com a palavra de Deus, então Deus falou diretamente com você. Toda a Escritura é sopro divino. Como que um crente vê a Bíblia? Paulo diz, vê como sopro divino, útil para o ensino, pedagogia, sentar junto, ensinar, letra a letra, significado de palavras. Tenha esmero pela Escritura, meus irmãos. Volte a ler a Bíblia com um dicionário do lado, se for necessário. Faça, porque é a palavra de Deus. Não é um código, um livro de código que alguns conseguem entender. Não, é a palavra de Deus que foi dada para que qualquer um de nós a entendamos e a vivamos. Terceira coisa que Paulo fala desse sopro divino é que é útil para repreensão. A nossa geração não gosta disso, mas a palavra de Deus repreende-nos, nos corrige. Aí diz a palavra correção. Você quer ser corrigido? Porque a correção faz parte da nossa caminhada cristã. Falou bobeira, vai ser corrigido. Usou palavra torpe, baixo calão, a palavra corrige. Pensou errado de alguém, pensou errado da vida, a palavra corrige. Agiu errado no casamento, a palavra corrige. Agiu errado em relação à igreja, tratou ela como qualquer outra coisa e não a noiva de Cristo, a palavra corrige. E em quinto lugar, para a educação na justiça. Quanta educação na rebeldia e na injustiça há no mundo, mas somente a Sagrada Escritura tem poder para educar na justiça. Como que um crente vê a palavra de Deus? E eu encerro fazendo uma pergunta: em que uma pessoa bíblica se torna? O que acontece com uma pessoa se ela se torna uma pessoa bíblica? Olha, se ela for uma pessoa bíblica, guiada pelo Espírito de Deus, com espírito de humildade, um crente mesmo em Jesus, vai acontecer duas coisas com ela, que Paulo diz no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Sabe o que significa essa palavra? Uma pessoa que encaixa. Eu não sei quanto a você, mas às vezes me dá uma sensação de fora do lugar no mundo. Porque você olha, você vê os relacionamentos, você fala, meu Deus, o que está se tornando? Você vê os convites que surgem, as propostas de vida que as pessoas exaltam, você fala, meu Deus, onde eu me encaixo? Mas de repente você vem para a Escritura, ela lapida você, ela vai te moldando a imagem e semelhança de Jesus, e ela te faz encaixar no padrão de Deus.
E se você se encaixa em Deus, você então encontra encaixe para a vida toda. E você para de ficar procurando teu lugar no mundo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E em segundo lugar, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que é boa obra, quem é bíblico está pronto. Tudo que é boa obra, que edifica pessoas, que edifica a igreja, e aí não é boa obra de culto apenas, boa obra da vida. A pessoa trabalha bem, conversa bem, é habilitada para negociar com respeito, com equidade, com justiça, não subornando, não usurpando, toda boa obra. Meus irmãos, somente a palavra de Deus pode trazer todas essas virtudes para dentro do nosso coração. Como você está com a palavra de Deus? Por isso eu quero convidar você a orar nessa noite. Convido você a se colocar em pé. Nós fazermos uma oração de compromisso com Deus em relação à sua palavra. Convido você a fechar os seus olhos e a meditar em algo muito importante. Eu sei que normalmente nós, evangélicos, fazemos isso ano após ano. Virou ano, a gente diz, vou ler a Bíblia inteira. Vou aprender mais de Jesus. Eu vou me esmerar em conhecer a palavra de Deus. Eu vou decorar um texto da palavra. Esse salmo vai ser o salmo que eu decorei. Eu vou citar e recitar ele nas minhas orações. Outro compromisso que, vez ou outra, passa por nós é: eu preciso falar de Jesus para o Zé, meu amigo. Não quero que o Zé vá para o inferno, ele precisa ouvir a palavra de Deus. E o tempo passa, e nós vamos nos envolvendo com tanta coisa, e aqui nós aprendemos, meus irmãos, que o compromisso com Deus nos leva a ter compromisso com a virtude da sua palavra. Toda a Escritura é inspirada, e a fluência dela em nós nos torna perfeitos, encaixados por Deus no seu propósito e perfeitamente habilitados. Quero orar por você essa noite. Em nome de Jesus. Você que deseja, a partir de hoje, ser uma pessoa bíblica, em nome de Jesus, convido você a orar aí onde você está. Senhor, me perdoe pelo que eu fiz desse compromisso. E você que deseja ser habilitado para toda boa obra, torne-se uma pessoa bíblica, tenha compromisso com Deus da palavra e a palavra de Deus. Amado Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra de que os tempos são difíceis e nós estamos vivendo eles. Nesse tempo, ó Deus, em que o mundo geme por salvação, nós conhecemos a mensagem do Evangelho. Nós somos salvos em Jesus. Ó Deus, e nós precisamos ter coerência com a nossa fé neste mundo de perdição. Nós precisamos ter coerência contigo. Senhor, torna-nos para a Tua palavra, somente a palavra de Deus. Ó Deus, livra-nos de recados espirituais, livra-nos de impressões místicas, livra-nos dos achismos espirituais. E ó Deus, ensina-nos a meditar na Tua palavra, a buscar exemplos de homens santos nas Escrituras e também, ó Deus, buscar viver de forma piedosa, como muitos hoje estão buscando, ó Deus. Livra os nossos olhos de repousar em gente má, de mau testemunho, gente que não vive de acordo com a Tua palavra, e volta os nossos olhos, ó Deus, para que nós vivamos como o Senhor ensinou a estes homens, viver piedosamente. Ó Deus, o céu nos espera e este mundo não nos encaixa.
Ensina-nos a tua palavra e dá-nos a virtude do alto de meditarmos nela dia após dia e obedecermos a tua palavra. Aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais. Ó Deus, vivifica a tua igreja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.